Programa PubliRio Online. Apresentação, Silvio Barbosa. Olá, meu amigo, olá, minha amiga, mais uma vez aqui pela TV Max, canal 25 e 525 em HD da NET, claro. O programa entra no ar e depois ele converge para as mídias digitais. Ele vai para o YouTube, Facebook, Instagram. Agora pela Rádio 98 FM, o programa entra no ar às 5h30 da tarde. Todos os domingos. Eu trouxe hoje uma personalidade do Rio de Janeiro, uma pessoa muito importante, um grande empreendedor. Ele foi secretário de Turismo do Estado do Rio de Janeiro. Hoje ele é presidente do Trenzinho do Corcovado. E detalhe, ele é o sobrinho do Tancredo Neves. Eu estou falando de Sávio Neves. Tudo bem, Sávio? Tranquilo? Tudo bem, Silvio. Prazer estar aqui com você. Seu trabalho na sua trincheira aqui, que também promove o Rio de Janeiro. Verdade. Promove a nossa atividade, vocação do Rio de Janeiro, que é o turismo. Então, um prazer e uma honra estar aqui com você. O prazer é meu. Ô, Sávio, deixa eu te falar uma coisa. Eu sei que você, como presidente lá do Trem do Corcovado, como é que você vê o Trenzinho do Corcovado, e na verdade o Cristo Redentor, que é uma das 7 maravilhas do mundo? Como você vê o papel do turismo na promoção do Rio de Janeiro como destino internacional? Silvio, eu estou lá há 24 anos, né, no Trem do Corcovado. Eu entrei como estagiário de manutenção, minha formação em engenharia mecânica, então eu fui para a oficina e depois fui crescendo, enfim. Nesse tempo todo, eu conheço todas as áreas lá da empresa, né? Comecei lá embaixo, de cabo a rabo, no chão que a gente chama chão de fábrica, e depois fui crescendo e, enfim, diretor, depois presidente desde 2009. Essas fases também do próprio complexo do Cristo Redentor. Em 2007, você fez aí um comentário, o monumento do Cristo Redentor se tornou uma das 7 maravilhas do mundo. Eu fui coordenador geral da campanha, 7 de 2007. 7 de julho, eu estava lá no Estádio da Luz, o Filipão, nosso Filipão técnico, na ocasião era o técnico da seleção de Portugal, e foi um belíssimo evento, onde foram anunciados os 7 eleitos da nova era das 7 maravilhas do mundo. Os 7 primeiros já foram, né? Os 7 primeiros foram destruídos, ou por guerra, ou por intempérie, chuva, sol, são muito antigos, né? Aqueles antigos, farol da... Só tem a pirâmide que está lá ainda, né? A única das 7 que se manteve em pé é exatamente a pirâmide de Gizé, que agora foi reeleita. Foi reeleita. Ela continua uma das 7 maravilhas do mundo. Mas aqui nas Américas, né, a gente tem o Cristo Redentor, tem Machu Picchu, e tem perto de Cancún, no México, Chichén Itzá, que também é uma pirâmide lá dos maias. Enfim, e outras, Petra na Jordânia, a Muralha da China, que não era na anterior e entrou agora. Então são 7, é uma vitrine espetacular que a gente tem que saber usar melhor isso. É verdade. Porque é uma promoção para o Rio de Janeiro, uma honra ter aqui no Rio de Janeiro, no Brasil, uma das 7 maravilhas do mundo. É engraçado, você sabe que quando a gente vai viajar, vai para outros países e tudo mais, eu estava em Londres, o Rio de Janeiro é a cara do Brasil, né? Nos Estados Unidos era mais assim, agora está menos um pouquinho, mas os Estados Unidos, por exemplo, o pessoal efetivamente que você falava do Brasil, eles achavam Rio de Janeiro e Pelé. As únicas pessoas que eles conheciam naquela, já tem algum tempo. Mas hoje, o Rio de Janeiro, o foco, você coloca o Cristo Redentor, a pessoa já sabe que o Rio de Janeiro é Brasil. Por que isso? Tem uma promoção internacional, é uma das 7 maravilhas do mundo. Rio de Janeiro é porta de entrada do Brasil, ainda apesar de todos os problemas do Galeão, enfim, dessa questão de transferirem os voos para o Santos Dumont. Mas não resolveu agora? Não, mas vai um passo para frente, 2 para trás, um passo para frente. É um absurdo que fizeram. Nós temos dois aeroportos no Rio de Janeiro doentes. Um está super saturado, que é o Santos Dumont, que não tem mais espaço para banheiro, para pista de decolagem, para táxi, para escada, para check-in, não tem mais nada. Lá está completamente colapsado. E do outro lado nós temos um aeroporto internacional moderno, que foi totalmente revitalizado, muito bonito, né? Para as Olimpíadas e para a Copa do Mundo, a 16 quilômetros do centro. Mas pela linha vermelha fica feio ali, né?
Mas aquele ali é um corredor que a gente tem, mas olha, Silvio, no mundo inteiro é assim. Não teria uma outra solução, de repente, pelo mar? Então, existe esse projeto, quando eu estava como secretário lá, nós lançamos e agora está... foi encampado pela prefeitura, pelo prefeito Eduardo Paes, está em licitação, que é uma ligação entre o Santos Dumont e o Galeão por barco. Por barco, show. Então vai ficar 24 tipo horas. Catamarã, assim? Não, é um hovercraft, que é um barco tipo um colchão de ar. E ali vai ser um bar, vai ser um lounge, onde as pessoas sentam, eles já fazem o despacho da mala. Quando chegam lá no aeroporto, cada um na sua companhia. Parecido com aquele do Tamisa, não? É parecido com o que tem hoje, que sempre teve. Por exemplo, lá em Veneza. É parecido com o que tem no mundo inteiro, onde chega de barco. Então você vai ter aqui no Rio de Janeiro, você vai sair dali, vai tirar essa turma da linha vermelha. Então quem é da Zona Sul e vai embarcar no Galeão, para o carro no Santos Dumont, pega o hovercraft e vem embarcar no Galeão. 17 minutos de barco. Caramba. 17 minutos de barco. E o contrário, quem vem da Barra, Recreio, Baixada Fluminense, até de Niterói e tal, para o carro no Galeão e vai pegar o Santos Dumont, a vocação dele é ponte aérea. Então o que matou o Galeão foi que todos os voos domésticos foram para o Santos Dumont. Foi uma perversidade que fizeram ao longo do tempo. E eu espero que agora isso seja corrigido. Agora, sabe, eu tô te falando isso porque, na verdade, eu vi uma entrevista que você fez com o Arnaldo Nisquier e você falava sobre isso, sobre esse projeto que você tem. Agora, você é um cara que é um grande empreendedor do Rio de Janeiro, né? Uma pessoa, assim, que a gente pode ter orgulho de ter aqui na nossa cidade. E eu quero trazer aqui também um grande engenheiro, né, que foi secretário de Educação aqui do nosso estado, Wagner Victor. O único defeito que o Wagner tem é que ele é fluminense. Tricolor. Ele falou pra mim mas que isso não é defeito. que você é botafoguense, eu sou botafoguense. Então são dois botafoguenses. Ainda mais que ele está em festa, porque foi campeão agora das Américas. Mas o Victor é um querido amigo, um amigo de família. Um craque também, né? Qualquer missão que você dá para ele, na pública e na privada. E ele foi secretário de Educação do nosso Francisco Dornelles. É verdade. O Dornelles era governador quando o Victor foi secretário de Educação. E deu um show lá também de gestão pública e tal. O Victor acompanha tudo isso que eu faço, de perto, porque a gente sempre participou muito lá dos debates lá da Rádio Tupi, com o Francisco Barbosa, o seu xará. E o Victor tem uma vaga cativa lá, né? Cativa. Porque ele é polêmico e traz audiência lá pro Barbosa. Deve ser por causa disso. Mas vamos ouvir a pergunta do Victor para você responder, ok? Olá, Silvio Barbosa. Muito obrigado por ter me pedido fazer uma pergunta. Meu amigo Sávio Neves. Sávio Neves é uma daquelas pessoas que eu posso falar que eu tenho como amigo. É um engenheiro, tremendo no realizador. Ele não é aquele realizador de conversa fiada. O que o Sávio coloca a mão, ele acontece. Na realidade, é aqueles empreendedores da área de turismo chamado Greenfield. Ele começa processos do zero. As pessoas muitas vezes não sabem que o Aquarrio, que muitos sonhavam, foi tirado do papel pelo Sávio. A roda gigante, agora o Parque dos Dinossauros. E ainda tem uma capacidade muito grande de revitalizar espaços, como foi ali no trenzinho do Corcovado, como a questão do Hotel das Paineiras. Então o Sávio ele é um grande realizador, uma pessoa, um engenheiro, que eu gosto muito. Nossos filhos são amigos. E eu queria perguntar ao amigo Sávio o que ele tem de novidade aí, o que ele tem para criar aí novo no Rio de Janeiro, para surpreender a gente, como foram essas últimas surpresas, especialmente o Parque dos Dinossauros. Tá bom? Um bom programa para vocês e muito bom ter escolhido esse realizador. Não é um homem de conversa fiada, um cara que assumiu a Secretaria de Turismo, fez um belo trabalho e fico muito feliz. Ele só tem um defeito, que é botafoguense, não é tricolor. Mas pelo menos não torce para aquela galerinha aí que a gente, de repente, tem um pezinho um pouco atrás. Tá bom? Um grande abraço e com a alma lavada, saudações tricolores. Querido mestre e amigo Wagner Victor, minha referência, tanto na gestão pública quanto na privada, amigo, parceiro, insulano da Ilha do Governador, torcemos para a mesma escola de samba, União da Ilha do Governador. Você sempre me incentivando e me apoiando. Prazer estar aqui com você e com o Silvio.
Ô, Victor, eu tô agora empenhado num projeto aqui com a Prefeitura do Rio de Janeiro, também uma concessão pública, mas que ainda não saiu do papel, ainda não está publicizada, ainda não virou um edital. Então, por isso, eu não vou poder falar. Mas estou estudando muito o tema, trabalhando muito e posso te garantir que é um projeto aqui no Rio de Janeiro muito bacana, aqui na cidade, e que a gente vai ter oportunidade de dinamizar também, sempre nessa área de entretenimento, lazer, turismo. Vai ser muito bacana. Espero que até o final do ano, nós estamos aqui já às portas do Réveillon, né? Mas até o final do ano, com certeza, isso já vai ser publicado. E aí eu vou tirar essa tua curiosidade. Mas muito obrigado sempre pelo apoio, pelas palavras. Você acompanhou de perto todas essas implantações, principalmente do Aquarrio, né? Do aquário, porque o Victor é um apaixonado. Ele, o filho dele, o engenheiro Francisco Victor, craque. Meu colega de universidade. Pois é. Ele gosta muito dessa questão de aquários e tal, né? Aquariofilia. E ele acompanhou de perto a implantação do Aquarrio, né? Que demorou quase 2 anos, né? Desde a obra que a gente fez até a inauguração. E o Victor, na época, era secretário de Educação e foi lá na inauguração. Então, Victor, obrigado aí pelas palavras e muito próximo, muito em breve, vamos ter novidades. Agora, uma coisa que eu queria te perguntar, Sávio, como é que fica, você que foi o cara que basicamente criou e trouxe da China, se eu não me engano, me corrija se eu estiver errado, a roda gigante, né, aquela coisa magnífica que está ali aqui na Praça Mauá. Não, está do lado do Aquarrio, né? Na verdade é vizinho do Aquarrio. Tem um Aquarrio e tem a roda, a gente chama roda panorâmica, uma roda de 90 metros de diâmetro. Eu fui lá na China. É mais alta do que lá de Londres? Não, de Londres não. De Londres é uma das maiores. Era a maior do mundo até há pouco tempo. Só que existe essa vaidade e cada uma vai fazendo uma maior. Entendi. Hoje a maior que foi inaugurada recentemente é a de Dubai. Que o Sheik lá já fez uma... Mas a de Londres tem 137 metros. A nossa aqui tem 90 metros. É maior do que a de Orlando. Caramba! Orlando é a capital do turismo, né? É verdade. Na Flórida. E a gente fez aqui do Rio de Janeiro. Então, essa do Rio de Janeiro é a maior da América Latina. Como é que você se sente com esses empreendimentos assim magníficos aqui na cidade do Rio de Janeiro? Mas, Silvio, na verdade, as pessoas acham que eu faço isso por amor. Não é por amor, eu faço isso por negócio. O turismo tem muitas oportunidades de negócio, né? E essas ideias que eu fiz, por exemplo, o aquário, a própria roda, ou agora o Parque dos Dinossauros em Miguel Pereira, tudo isso já existia lá fora. Né? Então a gente trouxe, importou, deu uma customizada, quer dizer, uma tropicalizada no projeto que é internacional e a gente adaptou aqui aos costumes do cliente nosso aqui. Mas tudo isso já existe lá com muito sucesso. Né? Agora você vê, você é um cara que, sabe, que me faz lembrar do Visconde de Mauá, né? Por que eu falo isso? Meu ídolo. Por duas questões. Porque, na verdade, o Visconde de Mauá trouxe a luz para cá, né? Para o Rio de Janeiro, né? E fez várias coisas magníficas aqui como empreendedor. E eu sei que você é vice-presidente da Associação Comercial Casa de Mauá, que foi fundada há mais de 210 anos atrás, por Visconde de Mauá. E você é o vice-presidente. Quais são as principais iniciativas para você fortalecer o comércio aqui no Rio de Janeiro? Então, a Associação Comercial do Rio de Janeiro é a entidade mais antiga do Brasil. São 210 anos de história. Ela, na verdade, é a precursora da Confederação Nacional do Comércio, que depois criou a Embratur, Sebrae. Tudo isso nasceu da Associação Comercial do Rio de Janeiro. E o nosso Visconde de Mauá, você falou bem, porque tem muita gente que chama ele de Barão de Mauá. É mais ou menos um general ser chamado de coronel. Ele já foi barão, mas depois virou Visconde. Depois de muito batalhar, né? Muita batalha. Esse é meu ídolo. Eu tenho 3 ídolos, assim, que me inspiram e que eu já li a biografia e que eu sou realmente muito fã. Um deles é o Visconde de Mauá. O outro é Dom Pedro II, pela história toda dele. E um terceiro é quem criou a Estrada de Ferro do Corcovado, e 20 anos, e foi o primeiro presidente da Estrada de Ferro do Corcovado, ele foi o primeiro concessionário, que é o Pereira Passos, que depois se transformou num importante prefeito
do Distrito Federal, aqui no Rio de Janeiro. Em 1906, ele era prefeito aqui do Rio de Janeiro. Ele que abriu a antiga Avenida Central, hoje a Avenida Rio Branco. Ele que fez a Cinelândia toda. Um tremendo engenheiro super competente. Então, esses são os 3 brasileiros que o Brasil precisa valorizar e homenagear esses 3 brasileiros. Mas o Brasil, rapaz, parece que não homenageia, porque, na verdade, a gente esquece das pessoas, das personalidades. Nós temos, por exemplo, Santos Dumont. Teve o Dia do Inventor, pouca gente falou de Santos Dumont, só meu amigo Francisco Barbosa lá na Rádio Tupi. Então, o dia do inventor tinha que ser o dia do Santos Dumont. Você que é o cara mais importante do que Santos Dumont, que inventou o avião, né? Inventou o avião e outras coisas, né? Alguns americanos acham que foi o irmão Wright, mas não foi, porque quem voou foi Santos Dumont, perfeito? Eu fui no Museu Aeroespacial em Washington. São 18 museus que ficam embaixo da terra, embaixo da praça principal lá de Washington, né? Da capital americana. E lá tem um museu aeroespacial, que é o maior do mundo e tal. Só se fala nos irmãos Wright. Não toca no nome do Santos Dumont. Bom, minha gente, eu estou aqui falando com Sávio Neves, ex-secretário de Turismo do Rio de Janeiro, hoje presidente do Trenzinho do Corcovado. E daqui a pouco eu quero saber de você, Sávio, por que você não entrou na política de cabeça? Porque o teu tio era o grande Tancredo Neves, esse ícone da nossa política. Daqui a pouco, depois de comerciais, você responde pra gente? Com o maior prazer. Vamos lá. Programa Publi Rio Online. Apresentação Silvio Barbosa. Pessoal, estou aqui para convidar você que já é doador de sangue, para você que nunca doou, aderir à campanha de doação de sangue. É muito importante para os pacientes de doenças crônicas, internados, pacientes com cânceres e principalmente para a urgência e emergência, para o trauma. Você pode precisar de uma bolsa de sangue em algum momento da sua vida. Doar é um gesto solidário e de amor. A gente precisa muito da sua doação. Essa é a Natália. Ela viu o BRT nascer e quase morrer. Mas a Prefeitura do Rio está fazendo o BRT renascer para você, com estações reformadas e centenas de ônibus novos. Na Transolímpica e na Transcarioca já está tudo funcionando. Em dezembro, a nova Transoeste recebe os BRTs novos. E em 2024 é a vez do BRT Transbrasil. O BRT está renascendo, junto com a Júlia, que acabou de chegar. BRT, ficando novo de novo. Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Estou aqui para convidar você a participar de mais essa promoção do nosso programa. Você vai ganhar um panetone desse maravilhoso e também pode concorrer ao café da manhã para 2 pessoas na Confeitaria Colombo. Então você tem 2 promoções. É só você inscrever nas redes digitais. Eu quero participar da promoção da Confeitaria Colombo Panetone. Aí você vai concorrer a esse panetone maravilhoso. E se você quiser concorrer a um café da manhã para 2 pessoas, é só você também colocar: eu quero participar da promoção Café da Manhã na Confeitaria Colombo. São 2 promoções. Uma é o panetone e a outra é o café da manhã, para você levar o seu amor e saborear aquele café maravilhoso na Confeitaria Colombo, na rua Gonçalves Dias, no centro da cidade. A Confeitaria Colombo foi fundada em 1894, é isso mesmo. Você vai tomar um café da manhã de Natal com seu amor, tá bom? Aguarda a sua inscrição, ok? Um abraço! Oportunidade imperdível no Recreio dos Bandeirantes. Treine com o sensei Hugo Arrigoni, que com uma vida dedicada ao karatê, tem sabedoria inestimável para compartilhar com as novas gerações.
Além de habilidades de autodefesa, fortaleça mente e corpo. Perfeito para adultos, homens, mulheres e crianças. Aulas às segundas e quartas às 19 horas. Vagas limitadas. Descubra, evolua. Inscreva-se agora. Essa é a Natália. Ela viu o BRT nascer e quase morrer. Mas a Prefeitura do Rio está fazendo o BRT renascer para você, com estações reformadas e centenas de ônibus novos. Na Transolímpica e na Transcarioca já tá tudo funcionando. Em dezembro, a nova Transoeste recebe os BRTs novos. E em 2024 é a vez do BRT Transbrasil. O BRT está renascendo, junto com a Júlia, que acabou de chegar. BRT, ficando novo de novo. Programa PubliRio Online. Apresentação Silvio Barbosa. Bom, estou trazendo aqui hoje, no nosso programa de hoje, Sávio Neves, que foi secretário de Turismo do Rio de Janeiro, dessa cidade maravilhosa. E hoje ele cuida do trem do Corcovado, né? Daquele trenzinho que vai até o Corcovado, aquele Cristo Redentor maravilhoso. Sávio, eu gostaria de saber a relação do Tancredo Neves, seu tio, qual a influência dele em sua abordagem para liderar e contribuir para o desenvolvimento do nosso estado do Rio de Janeiro. Então, Silvio, a minha família de políticos, né, os Neves, nós somos lá de São João del Rei, eu também sou de São João del Rei. É mineirinho? Mineirinho. Eu e Barbosa, eu e Francisco Barbosa. Barbosa é de Juiz de Fora. Pertinho, Juiz de Fora é metade do caminho, né? Meu pai é de Pouso Alegre, pô. Pouso Alegre. Pouso Alegre já é para o outro lado. É para o outro lado. Mas eu e Barbosa somos ali da Zona da Mata, aquela região ali. Juiz de Fora é uma cidade grande. São João do Rei tem 90 mil habitantes. Mas teu avô era um super conciliador, um cara... Não, espetacular. Né? Eu peguei pouco dele, né? Porque ele morreu em 85, eu tinha 20 anos. Mas eu estava lá na posse dele. Chegou a ler algumas coisas dele? Muito, até hoje eu leio muito. Eu ganhei do Aécio um livro com todos os discursos dele. O Aécio quase foi presidente agora há pouco tempo. Pois é, então a minha família toda, né? O Aécio, o Dornelles aqui no Rio, Francisco Neves Dornelles. Mas você já foi candidato aqui no Rio? Eu fui candidato aqui no Rio em 2010, porque o Aécio seria candidato a presidente em 2010. Sei. E por isso que eu fui direto candidato a deputado federal, porque a minha intenção, escalado pelo Dornelles, era ajudar ele em Brasília, no Congresso. E pelo PP, partido do Francisco Dornelles, né? E acho que até fui bem, para minha estreia, eu nunca tinha sido candidato a nada. E naquela ocasião eu tive 29 mil votos. E a chapa do PP era uma chapa muito pesada, né, forte. Era o Jair Bolsonaro, Simão Cecim e Júlio Lopes. E eu fiquei em quarto lugar na frente de vários que estavam ali há algum tempo já, né? O próprio Eurico Miranda, o Aguinaldo Timóteo, enfim, Elimar Santos. Tinha uma turma forte ali no PP. Mesmo assim, eu consegui ficar de primeiro suplente. E ainda assumi. Fiquei ainda 1 ano e 7 meses lá no Congresso, como suplente. Essa era a minha contribuição. E depois de 2014, o Aécio, em 2010, não foi candidato a presidente, foi candidato a senador, se elegeu senador por Minas Gerais. E em 2014 ele veio candidato, que é aquela história que todo mundo conhece, que ele ficou muito próximo ali da vitória, perdeu a eleição na época para presidente Dilma Rousseff, né? Enfim, a minha participação, muitas pessoas podem contribuir na política, devem contribuir na política, de outras formas, não sendo candidato, não tendo mandato, né? Não é a tua praia? Eu acho que a minha vocação não é essa. Eu aqui do lado de fora, na iniciativa privada, que é onde a vida inteira eu militei, mas trabalhar, participar e estar lá junto da associação comercial, por exemplo. Eu faço parte de 16 entidades. Associação comercial é uma delas. Sou presidente da Associação Brasileira de Trens Turísticos, que é um grupo de ferrovias no Brasil que exploram os trechos turísticos como atividade econômica. Aquele trem vai sair ou não vai sair de Rio São Paulo? Vai rolar? Aquele trem que eles chamavam de trem de alta velocidade não é turístico, né? É um trem de transporte que envolve aí, nós estamos falando aí de 6 bilhões de reais, né? É um valor muito alto. Eu estou falando de trens turísticos, é o que tem lá, por exemplo, na Serra Gaúcha, é o chamado trem do vinho, o trem do forró de Recife, o trem de Campos do Jordão, o trem do Corcovado. Enfim, são trens que têm apelo turístico, né? Somos 32 no Brasil.
Então, eu sou presidente dessa entidade, e entre outras. E isso é uma atividade política. É verdade. Não deixa de ser uma participação política. Mas aquela participação eleitoral, eu não tenho, assim, facilidade, não me dá prazer. Mas fui escalado, uma missão, e fui candidato. Né? Agora, o Aécio me escalou para ser vice-presidente do PSDB estadual aqui no Rio de Janeiro. São 92 municípios às vésperas da eleição municipal. Você imagina reconstruir um partido que está acabado, sem dinheiro. Hoje o PSDB não tem um deputado federal, e quem dá fundo partidário e tempo de televisão para os partidos é o mandato de deputado federal. Então você imagina que o PSDB hoje aqui no Rio de Janeiro não tem mais nada. Não tem deputado federal, não tem deputado estadual, não tem vereador, não tem nada aqui na capital. Então a gente precisa agora reconstruir esse trabalho que eu tenho feito, e é uma participação política, não deixa de ser. Cada um no seu quadrado. Agora, sabe, me diz uma coisa, você como secretário de Turismo do Rio de Janeiro, o que você ficou faltando de repente, que você falou, poxa, eu poderia ter feito isso, eu não fiz isso, faz uma análise para mim com relação a Rio de Janeiro. Ô Silvio, o turismo, ele nunca é tratado como uma prioridade, né? Ele é sempre assim uma moeda de troca, qualquer governante. Você imaginar que o Eduardo Paes já foi secretário de turismo, quando virou prefeito, tratou o turismo como coadjuvante. O Sérgio Cabral foi diretor da Turigia, na época dele chamava Flumitur. Quando virou governador, tratou o turismo como atividade secundária. Então você vê que, enfim, a nossa claro... cidade é turismo em si. Claro, né? é como quando você viaja muito, mas não precisa de ir muito longe. Se você for em Gramado hoje, você vai ver o efeito do que o turismo faz. Miguel Pereira está indo nesse caminho. Começou agora, mas eu não tenho dúvida que daqui a 10, 15 anos, Miguel Pereira é o grande locomotiva do Rio de Janeiro. Mas o que é aquele parque que você falou, Parque dos Dinossauros lá? Me conta, porque eu sei que existe, mas o que é? Qual é a estrutura que tem lá? O Parque dos Dinossauros é a grande âncora de Miguel Pereira. O prefeito André Português, que é muito competente, está no segundo mandato agora, ele fez um planejamento estratégico para transformar Miguel Pereira na Gramado Carioca. Então ele vai lá em Gramado, foi lá em Gramado, ele já foi em Gramado mais de 20 vezes. Ele foi lá em Gramado e pegou as dicas do que Gramado fez lá atrás, há 20, 30 anos atrás, e plantou lá na cidade dele. Então, lá em Gramado hoje tem várias atrações que não depende mais de uma atração ou outra. Para você ter ideia, a NASA saiu lá dos Estados Unidos, lá do Cabo Canaveral da Flórida, e montou um parque tecnológico lá em Gramado. Só para você ter ideia de uma das coisas que estão acontecendo em Gramado. Fora restaurantes, a questão dos melhores restaurantes, melhores hotéis. Então Gramado hoje respira um ano inteiro. Essa história começou com o negócio de Natal de Luz, Papai Noel. Hoje é um ano inteiro, antigamente era só dezembro. Hoje, de janeiro a janeiro, Gramado vive do turismo. E a mesma coisa o Miguel Pereira, o prefeito, está fazendo lá. E o Rio de Janeiro, capital, muito maior, em outra dimensão, outra ordem de grandeza, poderia e deveria estar fazendo também. O que está faltando? Olha, o que eu fiz lá? Você falou da Secretaria de Turismo, da Setur. Eu fiquei lá um ano, fiquei só um ano lá, com o governador Cláudio Castro, e que eu estabeleci uma prioridade, que é um plano estratégico para os próximos 10 anos. Fiz um diagnóstico, uma fotografia do que tem hoje no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, os 92 municípios, porque cada município tem uma vocação. Um é turismo rural, o outro é turismo religioso, o outro, enfim, são várias atividades diferentes, né? Então, cada município mereceu um diagnóstico, um estudo, e o que você tem hoje naquela época, 2022, ano passado, e o que você vai ter em 2032. É um plano estratégico para os próximos 10 anos. Isso é maravilhoso. O que a gente... Isso nunca teve. Nunca teve. Isso é uma... Até do nosso país. Uma ação inédita. Nunca tivemos isso. Nós fizemos agora um desenho, uma fotografia do que tem hoje e o que a gente quer em 2032. E nessa ponte, nesse túnel, o que é preciso para você atingir aqueles números. Só para você ter uma ideia, o Rio de Janeiro hoje recebe 1.200.000 turistas estrangeiros.
por ano. Nesse plano, só para você ter uma ideia de um dos fatores, nesse plano de 10 anos, nós estabelecemos uma meta de 6 milhões de turistas estrangeiros para atingir em 2032. E aqui a gente mostra o que tem que ser feito para atingir aquela marca. Lá, atingir a marca. Para você ter ideia, o Brasil todo o Brasil, Nordeste, Pantanal, Cataratas do Iguaçu, o sul do Brasil, que é muito rico, Rio de Janeiro, São Paulo, todo mundo junto. Hoje são 6 milhões de turistas estrangeiros. A nossa meta é, em 2032, ter o número que hoje o Brasil todinho tem. E entre outros, aí falamos ali de infraestrutura, de aeroportos, rodoviária, turismo rodoviário, quantidade de leitos, né, de hotéis, enfim, de toda a parte da infraestrutura, a questão da verba, né, do orçamento para promoção, participação de feira, congressos e etc. Então, um trabalho muito bem feito pela equipe da Secretaria, que foi feito junto. Nós contratamos a UF, Universidade Federal Fluminense, para dar um suporte técnico para a gente, né, com equipe técnica que eles têm lá, com os doutores, os professores que estão lá. O professor Lidizzi, que foi o coordenador desse trabalho, que é o doutor, coordenador lá da Faculdade de Turismo, da UF. E ficou um trabalho espetacular, Silvio. É um orgulho, e o Rio de Janeiro ter feito pela primeira vez isso. Foi pela primeira vez mesmo, porque eu sempre reclamo, estava falando para a deputada Marta Rocha, que a gente reclama do planejamento para longo prazo. Não tem. Só tem planejamento geralmente para 4 anos de governo e acabou. Não. Você vai na China, a China tem planejamento para 30 anos, para 20 anos. Aqui não tem isso. Eu fui comprar a roda gigante lá na China, que já é uma vergonha, só falar isso já é vergonhoso. Como é que o Brasil, desse tamanho, não tem uma fábrica de roda? Você precisa comprar uma roda que é um equipamento simples, eu sou engenheiro mecânico. A roda gigante, a roda panorâmica, é um equipamento simples. Ela não tem a tecnologia. Não é um avião, não é um trem. É uma roda. Não, você tem que comprar na China. E eu visitei 32 fábricas, Silvio. Caramba! 32. E tinham muito mais. Lá deve ter mais de 50 fábricas. Aqui não tem nenhuma. Bom, eu vou te contar, já que você está falando disso, da China, aqui no Rio de Janeiro, para você ter... Eu estive lá em Londres, como eu te falei, ali numa praça, que eu não lembro o nome agora, tem os painéis eletrônicos, né? Magníficos. Aqui no Rio a gente está botando um painel aqui no centro da cidade, aqui na frente, um painel eletrônico, o maior do Rio de Janeiro. A minha empresa de publicidade mais a empresa de um amigo meu, a Rima, e mais a PubliRio, que é a minha empresa. Então, esse painel eletrônico é tudo comprado na China. O LED todo é na China. Aqui só monta. Ele já vem pronto, a gente só monta aqui. Quer dizer, é um absurdo isso, né? A China, eu falei para meus 3 filhos estão saindo os 3 fazendo engenharia de produção, os 3. E uma na UFRJ, né, e 2 na PUC. E eu falei para eles, olha, o eixo econômico, o eixo da tecnologia, do futuro, que era futuro, já não é mais, está lá agora na Ásia. Eu fui em Xangai, em Paris não tem Londres, não tem mais nada, não tem Nova York. Xangai é a capital do momento. Que não é nem capital, é a cidade do momento. Sabe quem está lá? Uma pessoa que você deve conhecer, que é o Zema. O Zema está lá na China. Ele vai participar do programa, aí eu liguei para o secretário dele, nós estamos na China. Espetacular. Mineirinho vai comendo pelas beiradas. Espetacular. Olha, tudo tá lá, Silvio. Eu fiquei impressionado quando eu fui lá. E agora, para comprar os bonecos, os robôs, né? São robôs que interagem, que se movimentam, que emitem sons. Lá do Parque do Dinossauro, todos os dinossauros, nós compramos 40. De lá. Na China, também estive lá. Então, você imagina que eu estou encantado com a China, né? Nós quase não recebemos turista porque é muito longe. Mas o Japão também, a gente recebe aqui 70 mil japoneses por ano, é muito pouco. O Brasil todo. Está faltando um incremento, né, nesses países para que eles venham para cá? Olha, é muito difícil porque a distância é muito grande. Né? A grande massa do turismo que acontece, por exemplo, na Europa e nos Estados Unidos, que são os 2 grandes centros turísticos do mundo, é daquela viagem de médio e curto prazo, de curto tempo. Então você tem aí viagens até 4 horas, 6 horas no máximo. As nossas aqui, para ir para a China, por exemplo, você leva 2 dias, né? Você faz uma baldeação e depois completa mais a viagem. Então é realmente...
E eles têm outras opções além do Brasil. Então a gente tem que, na verdade, trabalhar muito os Estados Unidos, a Europa, alguns países da Europa e principalmente que o Mercosul, torcer para os hermanos voltarem para o jogo, né? Porque eles estão com a economia bastante debilitada. Mas os chilenos, os colombianos, a Colômbia está muito bem, os equatorianos e os argentinos que estão voltando também. Você viu aí no final do jogo aí da Libertadores, os argentinos invadiram aqui. É, né? verdade. Falando nisso, agora eu queria perguntar a você o seguinte, sabe, como é que você está vendo essa violência aqui na nossa cidade, no Rio de Janeiro e no Brasil de um modo geral? E na verdade no mundo, né? Então, Silvio, esse é o pior, essa é a maior dificuldade que a gente tem. Né? Porque cada notícia dessa, não é nem ruim, né? Cada tragédia dessa que acontece... Mataram gente lá na Barra da Tijuca. Isso quando acontece... Pro mundo inteiro. Não tem investimento em promoção, em vender o destino, que a gente faz isso todo dia, todo tempo, através dos órgãos oficiais e também os privados, como o Rio Convention Bureau, enfim. Todo esse investimento vai por água abaixo quando vem uma notícia dessa. Então, a questão da segurança, que não é inerente, que não é uma gerência, uma gestão do turismo, na verdade a gente fica torcendo para outras áreas funcionarem bem, como é a questão da segurança, transporte também, infraestrutura, essa questão do galeão também afeta muito, o preço da passagem, a burocracia, o deslocamento aqui dentro da cidade, a questão do metrô, transporte público. Isso tudo afeta o turismo. O turismo, na verdade, ele é afetado por vários vetores que, no final, criam um produto chamado Rio de Janeiro. Então, tudo isso tem que estar funcionando bem, né? E a gente fazer a nossa parte, que é a questão da hotelaria, da questão da promoção, a questão dos serviços, né? A qualidade de serviço, treinar essa turma para falar pelo menos uma língua estrangeira, desde o taxista ou do transporte por aplicativo, a turma do aeroporto, pelo menos uma língua, espanhol, inglês, francês, o que seja, além do português, né? Para atender bem o nosso turista. Agora, você acha que está faltando segurança efetivamente para o turismo aqui no Rio de Janeiro? Olha, a questão da segurança é essa que a gente vê, Silvio. Eu não vejo, não está diferente de antes, quer dizer, é uma sensação de insegurança que atrapalha muito, né? Atrapalha demais. Apesar do que esse ano de 2023, pós-pandemia, eu não sei se estava represado, a turma não estava viajando, e quando liberaram, o fluxo turístico aumentou demais. Esse ano, para os equipamentos turísticos, como o trem do Corcovado, que aí funciona como um termômetro, está muito bom. O trenzinho está novinho, né? Compramos agora, acabei de trocar ele. Lindo, compramos na Suíça, trocamos ele, é uma frota renovada, que a gente, com a quarta geração. Começou lá com, que eu falei aqui, com Pereira Passos, 1884, né, Dom Pedro II, e essa quarta geração agora de 2020, que essa que está rodando agora é espetacular, né? Você sabe que tem muito carioca, você tem essa pesquisa, tem muito carioca que não conhece o Cristo? Tem essa pesquisa. Essa pesquisa, na verdade, é um constrangimento. 3% do movimento nosso são cariocas. Caramba. Os outros 97% é fora do Rio. E a pessoa ainda tem desconto lá, o carioca tem desconto. A gente criou um bilhete chamado Carioquinha, né? Uhum. O Carioquinha, quem criou foi o trem do Corcovado. Logo depois foi adotado por outros equipamentos. O próprio Pão de Açúcar entrou depois. Enfim, os museus entraram depois. Mas começou só... Os 2 primeiros anos foram só no trem do Corcovado. Carioquinha. É show de bola. Agora, eu quero te pedir, já que você é o homem que comanda lá o trenzinho, para dar pra gente aqui, pra gente sortear no nosso programa, até o final do ano, de repente, 2 ingressos para a pessoa chegar e curtir esse magnífico passeio turístico até o... Com o maior prazer, Silvio, teus ouvintes, teus telespectadores vão ter essa oportunidade de você fazer o sorteio aí com a turma aí. Vai curtir aquela coisa magnífica lá. Uma das 7 maravilhas do mundo. O passeio do trem demora cerca de 20 minutos nesse trem novo, trem moderno, né, que tem de melhor... Tem ar-condicionado e tudo? Não, ar-condicionado não, é janela aberta. Porque eu não pude colocar. Quando eu fiz a pesquisa de colocar o ar-condicionado nesse novo, não pode, né? Eles não deixaram. O próprio turista, as agências de turismo falou, não, a gente quer ter... Agora, a temperatura durante o passeio da floresta é 6 graus abaixo da temperatura lá da estação do Cosme Velho. É impressionante. Sabe que eu nunca fui lá, eu e minha mulher, eu acho que eu vou dar uma Tem que ir lá, porque se você vai apresentar para os teus
Teus ouvintes, você precisa conhecer antes, né? Vou lá sim. Sávio, eu quero agradecer a tua presença aqui no nosso programa. Dizer para você que está aberto aqui, se você quiser trazer, quem você quiser trazer, quiser entrevistar, entrevista lá, traz para cá, a gente bota no ar. Você tem passagem aqui geral. Silvio, muito obrigado. Gostei demais de estar aqui com você, né, com teus ouvintes, telespectadores. E você também, como eu falei, você tem feito aí um trabalho que ajuda muito o turismo do Rio, com essa promoção, trazendo personalidades aqui do Rio de Janeiro. Isso reforça aqui a nossa cultura da vocação do turismo. Mês que vem o teu governador lá, o Zema, vai vir aqui para o Rio, especificamente vai para a Confeitaria Colombo almoçar, e você está convidado. Eu, você, o Zema, convidados a almoçar lá na Confeitaria Colombo. Vou com o maior prazer. O Zema vai chegar cheio de novidade da China. Ah, é? Pô, ele é muito inteligente, aquele homem, né? Empresário, né? Tá fazendo um bom empresário que está também dedicando um tempo aí para ajudar o que você está achando do governo dele lá? Está indo muito bem. Está indo muito bem. Apesar de ser oposição, né, do atual presidente. Mas é difícil, mas está indo bem. Está tocando o barco, como diz o Está tocando o barco. Está indo lá. Sabe, um abraço. Muito obrigado, querido. Silvio, muito obrigado, viu, querido? Eu te agradeço. Um abraço.